Qual é a essência da vida que você é? Não estou dizendo que você não deve tentar melhorar as condições da sua vida. Mas o mais importante é perceber que você não tem uma vida. Porque as pessoas gostam de dizer, minha vida. Agora, se você observar a estrutura dessa frase, a minha vida, há uma dualidade aí. Porque se você diz minha vida, isso implica que você a tem. É sua. Portanto, implica duas coisas, uma dualidade. Se você disser minha vida, aí está você e a vida que você tem. Me pertence, é meu. Então esse pensamento, essa linguagem, cria uma dualidade em sua mente. Você a chama de minha vida. É interessante. Então, sou eu e eu tenho uma vida. E aí vem o medo. Se eu tiver uma vida, eu posso perdê-la. E claro, então você visita o cemitério e vê, sim, todos eles já tiveram suas vidas e as perderam. Eles perderam a vida. Bem, isso vai acontecer comigo também. Não percebendo que você está preso em certas formações mentais que criam uma identidade ilusória e, na verdade, criam uma ilusão. Você não tem uma vida porque não existe uma dualidade. Sem vida não há você, então você não pode tê-la. Você é um com a vida. Não existe você e a vida. Você é vida. Você não tem a vida. Agora, se você é isso, você não pode perdê-lo, porque você é isso. Mas é claro que teremos que ver mais profundamente e que queremos dizer que quando digo que você é a vida, vamos por um momento ficar com isso. Você é a vida. Você não tem uma vida. Você é. Então você pode dizer por si mesmo, você pode parar e analisar, ok, eu não tenho uma vida, eu sou a vida. Esse é o fim da dualidade. Você percebe isso. Há uma unidade de você e da vida. E quando eu digo vida, podemos usar outra palavra, a essência de estar vivo. Qual é a essência? Vamos devagar. Qual é a essência de quem você é? Qual é a essência da vida que você é? Ok, agora, humanos normais, o que significa humanos não despertos, dizem. Bem, a essência da minha vida é minha. Seja o que for que eles se identifiquem nela. São minhas posses, o que eu tenho, o que eu sei, meu corpo, todas essas coisas com as quais me identifico, essa é a essência de quem eu sou. De onde deriva minha identidade. Pode ser o corpo físico, ou pode ser o meu carro, ou minha casa, ou meu trabalho, ou minha função na sociedade. Pode ser amigos que eu tenho,
coisas que conquistei. Também pode ser que essas coisas também estejam na mente. Digamos que o seu senso de identidade, que é você se comparar com os outros o tempo todo, isso é o que você faz quando você está em sua mente. Você se compara aos outros. Digamos que seu corpo pareça melhor do que o corpo de outras pessoas por um tempo. Isso também passará, fique tranquilo. Mas por um tempo você pode entrar lá e então você se torna esse corpo. Você diz, esse é o meu corpo. Isso também é uma formação mental. Então, não é tanto você se identificar com o corpo, você se identifica com o pensamento do meu corpo. É isso que você se identifica. Você não se identifica com sua Ferrari, se tiver uma. É o pensamento do meu carro que te torna superior aos outros, que só tem um carro pequeno. Ou o seu corpo te torna superior aos outros, que tem um corpo fraco. Então você pode se exibir por alguns anos, exibir seu corpo na praia e se sentir bem consigo mesmo. E depois de um tempo, chega o dia em que você se olha no espelho e fala, uau, o que aconteceu? Algo de errado com o espelho. No passado, os espelhos que as pessoas faziam eram muito melhores do que os espelhos de agora. Então, por um tempo, você se identifica com isso ou aquilo. Isso é normal. Então, quando você pergunta qual é a essência de quem você é, a maioria das pessoas diria, bem, eu sou isso e é quem eu sou, isso é o que minha identidade é derivada disso, disso e disso, e esse monte de coisas é quem eu sou. Nem sempre é positivo, porque eu estava falando sobre ter um corpo que parece melhor do que o corpo de outras pessoas. Você pode ter um corpo que parece pior do que o corpo de outras pessoas. E isso também serve. Ou você procura outra coisa que lhe dê uma identidade, como se na verdade você fosse mais inteligente, por exemplo, do que todos esses vagabundos de praia estúpidos. Então você pode dizer, olhe para essas pessoas, mas você tem muito mais conhecimento e inteligência. Você pode menosprezá-las. Ou você pode ser mais espiritual. Então eu não posso comprar uma Ferrari e eu estou na minha bicicleta. E você diz, olha para essa pessoa materialista. Na Ferrari. Então você ainda pode, ou se isso não funcionar, você pode ver o quão injustamente você tem sido tratado pela vida. E muito mais miserável do que a maioria das pessoas. E você realmente foi vítima das circunstâncias. Você foi vítima de seu nascimento e de seus pais. Eles fizeram um péssimo trabalho com você. Talvez se seus pais tivessem sido mais conscientes, as coisas poderiam ter funcionado, mas eles não foram. Mas isso também lhe dá uma forte identidade conceitual. Portanto, se você não pode ter um positivo, os negativos podem ser tão fortes quanto, se não forem mais fortes. Você pode ter uma enorme identidade de vítima. É uma coisa favorita, às vezes, no coletivo.
Certas coisas egóicas ficam na moda por um tempo. Hoje em dia, a identidade de vítima para certos grupos de pessoas está muito na moda. Então, as pessoas podem sentir. Sim, todos nós estamos sendo vítimas dessas pessoas. E claro, há alguma verdade nisso, em alguns casos. Mas derivar uma identidade é uma ilusão. Derivar isso de um senso de identidade é uma grande ilusão. Isso não é quem você é. Isso é toda a minha vida. Isso é tudo. Então, se você não é todas essas coisas, quando eu pergunto, quem é você? Se eu fizer essa pergunta, não vá... Bom, vamos fazer isso por um momento. Não volte para o passado. Você pode sentir ou perceber quem você é sem a referência do passado em você? Você nem precisa se lembrar do seu nome agora. Para quê? Você não precisa se lembrar do seu endereço de e-mail, número de telefone, ou o que aconteceu com você há 10 anos. Não precisa se lembrar disso. Você ainda pode ter um sentido, sem referência à sua história pessoal. Você pode ter um sentido de existência ou presença. Não há passado nisso. Mas o que é isso? Você realmente não pode descrever isso? Tudo o que você sabe é que você é. Eu sou. Você pode sentir o ser subjacente ou a presença de você. Mas para realmente sentir isso, o que precisa acontecer é que, por um momento, o fluxo de pensamento precisa diminuir. E pode estar acontecendo para muitos nesse exato momento. O fluxo de pensamento, que é normal para a maioria das pessoas, que nunca para, exceto quando adormece, o fluxo de pensamento diminui por um momento. E quando eu perguntei se você poderia realmente sentir a si mesmo, sem referência à sua história pessoal, o que eu realmente estava falando, o que eu realmente estava te perguntando era: você consegue sentir sua presença sem pensar? Há uma enorme revelação aqui. Essa pergunta, quem sou eu, não tem uma resposta real e verdadeira em um conceito, em um nível conceitual. Não está em pensamentos ou palavras. A verdadeira resposta para quem sou eu não tem pensamento nisso. É uma sensação de presença ou existência. E você só pode sentir isso, mesmo que seja apenas um momento. Então o fluxo de pensamento diminui, e o que aconteceu é que você está completamente presente, sem que sua mente diga nada. Você pode perceber tudo. Você pode ver, você pode ouvir a quietude inerente que, na verdade, todo ser humano tem. Você não precisa trabalhar duro para alcançar a quietude. Ou pensar que se eu seguir a causa certa de ação, pode levar 10 anos, e então eu poderia ter uma mente quieta. Não, já está lá. E se você não é totalmente miserável e infeliz a cada momento de sua vida, isso significa que talvez
sem você saber. Qualquer um que não esteja extremamente miserável o tempo todo tem um pouco de acesso, mesmo sem saber, a essa quietude interior. Eles não sabem disso. Tudo o que sabem é que, de vez em quando, se sentem um pouco bem. Eles sentem, Eles não sabem, por 3 segundos, que pararam de pensar. E se sentem aliviados. Eles podem ter alguma outra explicação de por que aquele momento eles se sentiram bem. Talvez eles estivessem olhando para um cachorro. Naquele momento, porque o cachorro não estava pensando nada sobre eles. Porque o cachorro não pensa. O cachorro está consciente, mas não pensa conceitualmente. O cachorro não tem uma opinião sobre você. E assim, quando você estava acariciando o cachorro, talvez de repente você se sentisse bem em acariciar o cachorro. Por quê? Porque por um momento o cachorro libertou você da mente conceitual, crítica, que de outra forma seria muito ativa se você estivesse acariciando um ser humano. Claro, você não pode fazer isso porque as pessoas pensariam que você é louco. Você não pode ir até um humano e falar, ei, eu posso acariciar você? Seria legal se eles fizessem isso um com o outro. Mas os humanos têm julgamentos sobre você. Então, sempre que você vai a um humano, você sabe que ele tem certos pensamentos sobre você. Portanto, o outro humano não pode te libertar de seus pensamentos. Mas o cachorro ou o gato podem, por um breve momento, te libertar de seus pensamentos. E nesse momento, é bom. É por isso que as pessoas amam seus animais de estimação tão profundamente. Há uma razão mais profunda pela qual eles amam. Porque o animal de estimação os liberta um pouco de suas mentes. E há momentos em que você interage com o seu animal, em que há períodos, breves momentos de consciência impensada. 2 segundos, 3 segundos, mas é o suficiente para te manter em movimento. É o suficiente para que sua vida não se torne totalmente miserável. E então, você pode ter outros momentos. Você pode ter momentos em que pratica alguma atividade física, você nada ou escala uma montanha. E depois há momentos em que a sua presença total é exigida pela atividade, de forma que não sobra para pensar energia nenhuma. E novamente, você se sente intensamente vivo. Isso foi tão bom. Por que foi tão bom? Bem, simplesmente eu adoro isso, é tão bom. Não sei porquê, mas é bom. Bem, é bom porque libertou você, por um momento, do fluxo incessante de pensamento. E houve algum grau de consciência ou presença surgindo. Mas você nem sabia disso.